No episódio do podcast Mais Negócios de hoje, eu recebo Geres Cavalcante, o cara que está à frente da Ortocentro, uma clínica que começa no interior do estado da Bahia, mas que vira uma referência nacional. Esse é um papo sobre empreendedorismo, gestão de negócios, dicas valiosas para quem quer empreender e criar um negócio de sucesso. Vamos nessa? Logo depois da vinheta. Sejam bem-vindos e sejam bem-vindas ao podcast Mais Negócios, um lugar de inspiração, informação e educação empresarial preparado com muito carinho para você. Se você é novo por aqui, deixa eu me apresentar. Eu sou Alessio Mascarenhas, host desse podcast. Sou consultor empresarial há mais de 20 anos, mestre em gestão de empresas, mas o mais importante, já falei isso aqui para você, é que eu sou empreendedor como você, conheço seus desafios e por isso eu trago gente sempre de primeira qualidade para bater esse papo. E hoje não vai ser diferente. Hoje eu recebo aqui Geres Cavalcante, o cara que está à frente da Ortocentro. Seja bem-vindo, Geres. E aí, meu irmão, como é que você tá? Tudo bom? Então, sou o Geres Cavalcante, né? Muito bem apresentado aqui pelo Alessio. E é como você falou, né? Sou empreendedor, né? Eu sempre digo, né? Empreendedor tem dor no meio, que é justamente para a gente desenvolver. Empreende na dor, e quando né? a gente conversar sobre negócios, é isso, vai para falar sobre experiência, né? Então, eu sou nascido em Itabuna, né, Bahia. Sou filho de feirante, né? Então meu pai era comerciante, meu pai era feirante. Ele teve loja física também, mas eu falo assim, o amor dele sempre foi a feira livre. Uhum. E eu fui muito com meu pai na feira livre. Eu falo, isso me ajudou bastante a desenvolver, principalmente no sentido de relacionamento, né? Qual lugar que tem mais rico de pessoas, de personalidade, de cultura diferente que é de uma feira livre? Rapaz, eu nasci no meio da feira livre. Na minha casa, lá em Baixa Grande, tem mercado na frente, sim, mercado no fundo, e eu nasci ali no meio da feira livre, literalmente. Né? Então, eu corria na feira, brincava na feira. Ali é o principal laboratório de marketing do mundo, né? Nossa. Eu acho que é o principal laboratório de tudo, né? De aprender a viver, de relacionar com as pessoas, do marketing, né? Porque pense aí, o seu marketing era você, do boca a boca, no grito, no gogó, e você vai desenvolvendo. Então, esse foi meu berço também, né? Bacana. Esse foi meu berço dali, só que eu falo, meu pai, ele sempre teve uma coisa na cabeça, e ele falava sempre, a principal herança que eu posso deixar para os meus filhos é a educação. Então, ele sempre persistiu muito na educação, né? Ele incentivava a gente da maneira dele ali, então, para ter educação, para que a gente pudesse ter uma educação e pudesse mudar a nossa realidade através da educação. Então, meu pai, ele conseguiu, ao longo da jornada dele, ele construiu, colocou lojas físicas, depois também foi à falência, então perdeu tudo. Então, eu passei por essas fases assim também na infância, até chegar ali na faculdade, entendendo muito eu não tinha muita consciência do empreendedorismo, do mundo dos negócios, mas eu tinha consciência de vida, o que era dificuldade, era ter dificuldade da vida, o que era um momento você ter grana, outro momento você não ter grana nenhuma. Então eu acho que eu aprendi muito isso na prática, viver isso. E aí hoje isso me soma muito na minha trajetória como empresário, como empreendedor, né, como mentor também. Então, isso aí me ajuda bastante até para poder passar, né, e adiante. Eu acho ajudar muita gente nisso aí. Eu juro para você que não é para fazer rapport. Juro que não é para procurar os pontos de semelhança. Mas as três coisas, Suzy está aqui, é minha testemunha. Eu falo isso em todas as minhas palestras. Você falou de três coisas que eu vivi isso também. O laboratório na Feira Livre, né? Que é onde a gente nasce. Até a frase do seu pai era igual à frase da minha mãe. A gente não tem herança para deixar para você, o que a gente vai deixar é educação. E o fato de seu pai ter tido um negócio físico, quebrado, não sei o quê, a falência, inclusive a gente já publicou sobre isso também. Engraçado, que bacana, porque é como se eu estivesse vendo um pedacinho da minha história aí no que você está dizendo, né? Muito bacana. E como isso marca a gente, né? Eu costumo falar que a geração dos nossos pais talvez não tivesse tido oportunidade de escolha.
mas eles deram as ferramentas através da educação para que a gente fizesse essas escolhas. E com certeza. Eu falo, naquela época o conhecimento era bem menos democrático. Hoje a gente vive uma época extremamente democrática de sucesso, né, de conhecimento, de bagagem. É muito democrático. Naquela época não era tão democrático assim. De acesso, né? De acesso. Era na unha. Né? Era na unha. Então, essa questão até de consciência do empreendedorismo era feita em consciência de vida, né? Então, ali assim, eu ia entendendo, ia acertando, batendo, tropeçava. Por isso que crescia, às vezes, o negócio. Então, de repente, falia tudo. E não tinha muito aquele conhecimento, aquela bagagem e com fácil acesso como tem hoje, né? Hoje com as redes sociais, eu falo, democratizou até o sucesso. Verdade. Hoje você não precisa da TV, você não precisa de estar na Globo para poder fazer sucesso ou para poder reter audiência. Você não precisa, você consegue com seu celular na mão aqui, é uma ferramenta fantástica, desde que você sabe usar. Né? Então, esses dias eu tava vendo até... Ilustres desconhecidos, né? Ou que pessoas que começaram com o celular na mão e que tiveram uma projeção, muitas vezes, maior do que pessoas que estão na TV aberta. E você tem a possibilidade de que com o celular você consumir conteúdo e produzir conteúdo. Então, o que acontece? Você que escolhe o conteúdo que você quer consumir, você escolhe, é aberto para todo mundo, você escolhe o conteúdo que você quer consumir e você escolhe o que você quer produzir também. E então, eu acho isso tão democrático hoje, né? E as pessoas não enxergam tanto isso, mas, lógico, alguns enxergam e vai longe, mas tem muita gente que acaba desperdiçando esse tempo, né? Mas talvez também por conta de consciência mesmo, né? De um pouquinho mais de educação dentro dessa área. Então, foi isso que eu vivi. E aí, hoje a gente percebe uma mudança totalmente no mercado. O mercado hoje, ele é muito agressivo, né? Então, hoje o mercado é cada vez mais acirrado. Ou você se educa, você aprende a sobreviver, viver, performar, ganhar, lucrar, faturar, prosperar dentro do mercado, ou você vai ser engolido pelo mercado. Então, hoje não tem muita conversinha. O mercado não aceita muito papinho, muito medo, muito demora, porque os processos vão acontecendo cada vez mais rápido, né? Eu estava conversando ainda ontem, lá em Santa Luz, né, durante a festa da cidade, com um empresário importante da região. Ele é dono da Silmara Variedades, esqueci agora o nome dele, mas vou lembrar e vou colocar na descrição. E a gente falando como o mercado mudou nos últimos 10 anos. Né? Antes ele trabalha com variedades, então era a loja dele, mais uma ou duas ali na região, na cidade, e bastava. Hoje você tem lojas de tudo é 10, tudo é 20, tudo é 30. Hoje as pessoas compram nos marketplaces ou compram até mesmo na sua rede social. Tá passando um anúncio no TikTok, você clica no caminhãozinho laranja e já faz a sua compra. Então, essa mudança também do hábito de consumo, né, o acirramento da concorrência faz com que nós, empresários, sejamos mais eficientes. Tem que ser, para não né? ficar para trás. Teoria, em teoria. Em teoria, em tese, né? Em tese. E aí, eu falando disso, é interessante eu falar como é que eu cheguei aqui em Feira de Santana. Né? Como eu vim de Itabuna e como é que eu cheguei aqui em Feira de Santana. Eu vim para estudar, né, na UF, eu formei pela UFS, e em odontologia. E quando eu vim para a Feira de Santana, no início eu estranhei muito, né? A cidade, o formato da cidade, apesar da minha cidade também ser um interposto comercial, então assim, eu estranhava muito aqui, eu acho que era essa amplitude de feira, eu achava estranho. Né? Então, e aí eu não falava, não vou me habituar aqui, daqui depois eu vou me formar e vou embora. E aí eu comecei a gostar, a ficar, a conviver em feira, e eu fui entender as possibilidades que existem em feira. Então, feira é uma cidade, eu falo, mágica, em relação a uma possibilidade. Todos os caminhos levam à feira, né? Então, assim, Feira de Santana é uma cidade mágica em relação a possibilidade, só que você precisa enxergar isso, né, com outros olhos. Então, aquele primeiro enxergar, eu não tinha nem essa competência de tá podendo julgar a cidade em relação a essas chances que eu iria ter
no futuro. Não tinha repertório nem para avaliar o cenário, né? Não, nada. E aí eu vim para cá estudar, e aí depois que eu me formei, eu fui para o mercado de trabalho. E aí eu fiquei no mercado de trabalho aqui em Feira, né? Então comecei a trabalhar em clínica popular, meus pais não tinham como bancar, já não tava nem conseguindo mais me bancar no final da faculdade. E aí eu fui para o mercado de trabalho. Aí eu fui entender uma outra feira de Santana. Aí eu fui entender uma outra feira de Santana com mais potência comercial, com mais arrojada nos negócios, entendendo as possibilidades, a pluralidade que se tem em feira de você conseguir desenvolver e crescer em todas as áreas, independente do que você possa pensar, criar, desenvolver. Se você vai impactar alguém, transformar alguém, aqui em Feira é o lugar, eu falo assim, é o lugar certo. É o lugar certo, com certeza. E isso aí foi me dando e aí eu fui colocando minhas raízes aqui. Entendeu? Aí a partir disso que eu fui ficando minhas raízes aqui e realmente não tive mais ideia nem pretensão de voltar para minha cidade. E até que foi quando surgiu a oportunidade, né, eu já trabalhava aqui em 2 anos, quando surgiu a oportunidade de ter uma clínica, de adquirir uma clínica odontológica em Conceição do Coité. Então tem gente que me pergunta se eu sou de Conceição do Coité, porque se eu não falei aqui antes, eu tenho 2 clínicas odontológicas, uma em Conceição do Coité e a outra aqui em Feira de Santana. E em Conceição do Coité foi onde tudo começou, porque foi uma fase muito difícil para mim. Porque antes de eu ir para lá, foi o ano que eu tinha perdido meu pai, final de 2015, né? E isso para mim foi, assim, o maior baque que eu sofri na minha vida até hoje. E realmente foi desafiador, só que eu tive que ressignificar aquilo, né? Então, por tudo que meu pai representava, eu tive que ressignificar e agradecer pela chance de ter convivido com ele. E foi isso que me deu forças a continuar e falar assim, não, eu realmente preciso sair da onde eu estou, que é de clínica popular, porque é uma odontologia que eu não acredito, uma performance que eu não acredito, que não funciona, que não impacta a vida das pessoas positivamente, né? Então, para poder fazer algo que eu realmente acreditasse. Falar assim, dá sim para empreender de uma forma correta. Então, vamos dizer assim, mais coerente. Não vou dizer correto, porque eu não estou falando que as clínicas populares não são corretas, mas é a forma mais coerente. Enfim, não é essa base que eu quero levar aqui. Talvez seja coerente com o que você acredita. Com o que eu acredito, tá? Alinhado com os seus valores, com os seus princípios. Exatamente. E tal. Aliado com meus valores e meus princípios. Então, o que eu queria, que era poder levar realmente uma transformação para as pessoas. E lá, apesar de uma clínica muito simples, mas a gente não tinha grana para poder comprar, então a gente foi no boca a boca mesmo. E aí o ex-dono ele já era uma clínica odontológica, ele não queria mais estar ali, né? Queria sair, colocar outros negócios para ele, e aí ele passou pra gente, ele confiou no boca a boca e a gente tinha todo mês aquele boletão lá para poder pagar. E eu acho que isso me ensinou muito, cara, essa parte. Só para entender, então você tem como referência empreendedora seu pai, lá na Feira Livre, lá em Itabuna. Aí você vem pra Feira de Santana estudar, forma e começa a trabalhar aqui em clínicas populares. E aí já começou a trabalhar em outros lugares, pelo que eu entendi, aqui, Coité e tal. E aí você viu uma oportunidade de empreender. Sem nem entender muito o que era empreendedorismo, eu tinha uma oportunidade. Eu acho que eu sempre tive essa veia, né, de querer algo, pelo meu pai, né, então, tipo assim, de estar levando o meu negócio. E aí, quando eu vi essa oportunidade, eu nem pensava, eu juro, eu falo assim, Ortocentro não é um plano nem meu, é um plano, eu falo assim, foi o plano de Deus, porque o meu plano era ter um consultório, né, ser reconhecido pelo meu trabalho, pelo trabalho de odontologia, sempre queria entregar o melhor da odontologia, fazer algo com uma performance, com coração, com o que eu acreditava. E eu falo assim, essa aqui vai ser minha chance de mostrar, realmente fazer algo do jeito que eu quero. Independente que é simplesinho, eu falei, vai acontecer, porque eu vou mostrar a verdade e, tipo assim, vou mostrar o que tá aqui dentro, e eu acho que alguém vai querer comprar e a gente vai se identificar e vai acontecer de eu ter algumas semelhanças com alguns pacientes. Bota o pé que Deus bota o chão. Tipo assim. Exatamente. Eu falei, não é possível. Eu falei assim, eu tô aqui querendo fazer o meu melhor, eu tô aqui querendo entregar a verdade. Então eu falo assim, as pessoas vão perceber isso, né? Então foi isso que foi acontecendo. E por muito tempo a gente foi levando isso no feeling.
tudo que eu pegava, que eu ganhava, eu reinvestia em educação, né? Reinvestia no meu negócio, na minha clínica, reinvestia em mim, em cursos. E isso aí, eu tinha essa ideia que eu precisava, porque a faculdade não prepara a gente. Perfeito. Não prepara a gente para o mercado de trabalho. Ela prepara você para ser técnico. A faculdade prepara técnicos. Então, o que prepara para o mercado de trabalho é o próprio mercado de trabalho, é a vida. E ou você vai aprender a entender isso depois, ou você vai sofrer muito. E quanto mais tempo você passa para entender qual é o caminho do sucesso, eu falo sucesso, ele deixa rastros, e aí você precisa entender, não existe um caminho limpo, não existe, cada um vai construir o seu. Mas com o caminho do outro, você consegue desbravar o seu. E ou a gente entende isso, ou por muito tempo eu dei cabeçada, murro em ponta de faca, né? Então, por quê? Eu estava ali investindo em educação, eu era já um excelente profissional, eu conseguia entregar trabalhos de excelência, né, de boa qualidade, mas por que minha vida não tá avançando? Exato. Não tá o desenvolver, cadê o bom? O que é o bom? O dinheiro. Falar que a verdade, o que é que a gente quer quando a gente trabalha, que a gente vai tudo, quer se dedicar. Você quer ter o reconhecimento, não só que você tem qualidade, mas você quer dinheiro no bolso. Claro. Porque sem dinheiro do bolso você não faz nada. Sem dinheiro no bolso você não tem uma vida tranquila. Sem dinheiro do bolso você não faz... balela. Esse negócio de trabalhar pela missão apenas não existe. E as contas no final do mês gritando... Você tem que pagar a conta. Você não tem nem equilíbrio emocional pra se manter no jogo, né? Exatamente, você tem que pagar a conta. Então isso aí parecia que não acontecia. Então, essa dificuldade ali eu enfrentei e, ao mesmo tempo, toda hora a gente tem uma mania de fazer as coisas no feeling, né? Uhum. Então, a gente fala assim, não, é porque eu errei nisso aqui, vou aqui. Aí a gente vai... Tentativa e erro. Tentativa e erro o tempo todo. Tudo bem. Eu acho que isso é válido, eu acho que isso precisa ser feito assim, né? Precisa ser feito dessa forma. Então, essa questão do tentativa e erro, é normal isso acontecer. Só que aí, quando eu fui entender que o que eu não tinha, que o que faltava em mim era entender de empresa, que eu nem achava até que meu consultório era uma empresa, para mim era meu consultório. Uhum. Quando eu fui lidar com isso como uma empresa, eu ia falar, não, peraí, agora eu tenho que entender por quê. Porque eu atendi, eu tinha reconhecimento, eu tinha clientes e as coisas não prosperavam, então eu tinha alguma coisa errada, porque eu parto sempre de um princípio. Se tem alguém que fez, você pode replicar. Né? Eu sou aquele, eu falo assim, gente, não precisa ninguém inventar a roda. Você não precisa criar algo novo para ter sucesso. Você não precisa inventar algo, não precisa. E nem, eu falo, raramente isso aconteceu na humanidade. Raramente. A gente pega uma continuidade, né? E vai melhorando. Tem pessoas que você pode modelar. Tem negócios que você pode aprender, ver o modelo e adaptar para a sua realidade. Tem técnicas que você pode contratar, você não precisa aprender. Uma tecnologia nova, um sistema novo, um modelo de gestão. Exatamente. Às vezes você contrata para resolver um problema que você levaria 1 ano para resolver, e você resolve em 15 dias, 30 dias. Ou mais tempo, às vezes, né? Ou mais tempo, às vezes você leva uma vida para aprender, algo que a pessoa pode te entregar ali em um curto espaço de tempo e o seu negócio dá uma decolada. Como você é mentor de empresários, consultor de empresários, você vai ver que você tem, com certeza teve gente que passou décadas quebrando a cabeça e tropeçando em algo simples que estava mais dentro dela. Exatamente. E tem coisas, Géris, que é muito interessante. Você chega assim e diz, poxa, eu trabalho tanto, eu não vejo dinheiro, não sei para onde é que está indo. Eu sei. Né? Às vezes, nos primeiros 30 dias da consultoria que a gente mostra como o dinheiro está entrando na empresa e para onde o dinheiro está saindo, o empresário fica surpreso e diz, poxa, eu não tinha visto isso. Eu tô aqui há 20 anos e não tinha visto isso. É como se fosse uma venda, né? Nos olhos. Venda. É porque a gente não dá conta de fazer tudo e a gente tem que entender isso. Quando você tem essa humildade, aí você procura gente boa para te ajudar a resolver. Exato. E tem, gente. E isso aí a gente vai aprendendo, porque muitas vezes a gente fica desconfiado, né? Uhum. Porque a gente não tem uma visão aberta ali do mundo, a gente muitas vezes só convive com aquelas pessoas que estão mais próximas ali. E aí a gente vê, por exemplo, em Feira Livre você vê um bocado de trambiqueiro. Né? Então isso aí acontece muito. O cara de garganteiro, um cara que é vendedorzão, garganteiro, que quer levar tudo no grito, quer enrolar a pessoa. E isso aí a gente vê. E a gente acha que a vida é assim.
a gente vai acreditando que aquilo ali é o normal. E não é. Porque quando você vai ver os empresários que realmente têm sucesso, que crescem e desenvolvem, são generosos, né? São honestos. Ajudam voluntariamente. Honestidade não vira notícia. Você contrata, às vezes, de um cara desse, você contrata uma mentoria, ele te entrega... Porra, ele te entrega o que tá prometido. E além. Além. Entrega amizade, porque na maioria das vezes você vira amigo do seu mentor e compartilha uma vida. E além. Vira sócio. Além, em muitos casos. E foi tudo isso aí que aconteceu comigo. Então, eu vi uma realidade que, pra mim, era... Eu pensava que eu era, tipo, sabe, o patinho feio, que fala assim, poxa, não é possível que tudo tem que ser assim, tudo no Brasil tem que ser enrolado, truncado, tem que ser com desonestidade. E é porque só isso que vira notícia. Eu tava falando esses dias, eu tava conversando lá na recepção da minha clínica, né? Lá tem muitos empresários que eu atendo. E aí eu falei, gente, a gente tava falando sobre empresas grandes no Brasil, notáveis no mundo. Aí eu falei, sabia que a maior fábrica do mundo de implantes dentários é brasileira? Hoje a maior fábrica de implantes dentários e o melhor implante dentário é brasileiro e foi feito por um brasileiro. E que esse cara... Olha que negócio incrível. E esse cara, que é Dr. Geninho, ele atua até hoje. O cara, ele é bilionário, né? Ele vendeu a empresa, essa fábrica, para uma fábrica de implantes suíço, né? Que é a Straumann. Tô falando da Neodent. E que, inclusive, é o que a gente utiliza lá. Não sei fazer programa porque eu gosto mesmo, não ganho nada para isso. Mas essa empresa, a Straumann, ela adquiriu justamente por conta de mercado, como ela viu o crescendo. E uma empresa suíça, né? E uma empresa suíça. E aí ela comprou... O nível de exigência... Exato. E aí ela comprou essa empresa por múltiplos bilhões. E hoje, quando eu fui lá há pouco tempo, agora em Curitiba, e Geninho Tomé, que é o fundador, e ele ainda é muito ativo, atuante lá, ele fazendo cirurgia de demonstração, não precisava, ele podia estar em qualquer lugar do mundo que ele quisesse, né? Ele estava lá, atuando, cumprindo horário e emocionado em reabilitar, em devolver um sorriso, em devolver ali a mastigação para a pessoa. Isso me arrepia em falar aqui, eu falo assim, e aí você fala assim, isso aí é empreendedorismo do Brasil, mas não vira notícia. Esse cara, ele não fica... Ninguém conhece Geninho Tomé, não ser dentista. A notícia é o charlatão falando que com 50 anos ele não quer mais trabalhar. Que ele agora só tá no estratégico. Não, agora fica só em casa. Que fica na praia. Vai nessa. E aí você traz um elemento bem interessante, Eris, que eu queria só dar um destaque aqui, né? Primeiro, essa síndrome do cachorro vira-lata, que eu acho que a gente tem que abandonar. Né? Por que o feito no Brasil não é bom? E tem muita coisa boa sendo feita aqui. Muito. E a gente precisa dar visibilidade para isso também. E eu não tô falando do que aparece na internet, da galera que tá só vendendo facilidade. Eu tô falando de um Brasil real que tem resultado. A gente precisa estar atento. E a outra coisa, logo nesse iniciozinho aí, você falou que tudo que entrava, você reinvestia. Ou na sua clínica, ou em você mesmo. Sim. Né? Você se desenvolvendo na sua formação enquanto profissional, para ser um gestor melhor, para ser um profissional melhor, e investindo capital na infraestrutura da clínica, máquinas, equipamentos. Você acabou de dar um exemplo aí de uma marca, né, que nasce brasileira, agora está com bandeira suíça, mas que tem os melhores produtos do mundo e que na sua clínica você só usa esse produto. Olha que bacana, eu uso o melhor na minha clínica, por isso que você não podia estar na clínica popular. Você tinha que estar numa clínica que você entendeu? Vendesse esse valor que você acredita. As clínicas populares não, que ia contra o que eu acreditava, era só isso. Né? Quando eu falo para as pessoas, eu falo assim, não estou indo contra nada, né? Cada um tem sua ideia. Cada um com seu cada qual. Segue o seu caminho. Exato. Muito bacana. E aí, a primeira coisa que me vem à cabeça é essa de que, a gente não para de estudar. A gente não para de reinvestir. Não pode. A gente não para de fazer novas formações, mas também de estar em espaços onde as pessoas que a gente quer modelar estão. Né? Então essa coisa do network aí é muito importante. Poderoso. E você falou isso aí, poxa, eu sempre falo para todo mundo, no mundo dos negócios só tem 2 caminhos. Não existe
estabilidade. Ou você está desenvolvendo, ou você está caindo. Porque a estabilidade ela é falsa. Tem gente que fala assim, aqui tá bom, esse platô aqui eu cheguei, você tá caindo. Porque o mercado vai vir e vai passar por cima de você. E quando a gente enxerga isso, e eu falei, eu me arrependo, não é que eu me arrependo, não me arrependo porque tudo que eu fiz me fez ser quem sou. Mas assim, se eu pudesse, se eu tivesse a chance, se eu tivesse esse conhecimento de... E porque a minha grande virada de chave foi entrar em grupos de mastermind, de treinamento empresarial. Isso que aconteceu. A gente fala, Jairus, como foi? Foi só assim? Você foi investindo? Fala assim, não, gente. Minha visão foi até um certo limite ali, eu batendo cabeça. Quando que foi desenvolver de uma forma mais suave e mais aliviada pra mim, enxergando até onde eu, como você falou aí, às vezes eu pego ali um mentorado e aí quando eu mostro pra ele o quanto que ele tá tomando de prejuízo, eu não enxergava o meu prejuízo, não enxergava, eu ia na rotatividade, na correria, naquela corrida dos ratos ali. No dia a dia, naquela loucura. E aí, quando isso veio pra mim, no começo, foi assustador, porque eu falei, caramba, você olha assim e fala, é isso aí mesmo que tá acontecendo. Só que depois vem um alívio, porque agora você tem uma visão. Né? Então eu acho que eu investir em mim sempre foi isso, né? Ter visão, eu sabia onde eu queria chegar, então eu queria ter sucesso dentro da minha profissão, só que para eu ter sucesso na minha profissão eu precisaria me enxergar como empresa, enxergar minha empresa como empresa e entender o que é que eu precisava fazer, e isso não vem sozinho. E network, mindset, mastermind, é aquilo ali, eu falo assim, o mastermind, né? Então, que o network traz o mastermind, né? E muda o seu mindset. Então, são 3 coisas diferentes, mas que você precisa tá evoluindo sempre. E eu falo, o mastermind é isso. Quando várias cabeças estão pensando ali em o mesmo alinhamento, o mesmo propósito, e aí você vai tendo não só a sua ideia, é a sua ideia somada com a ideia do outro. Né? E isso aí tem um potencial de crescimento fantástico. Aí eu não sabia nem o que era isso, não tinha nem noção, mas isso foi minha grande virada de chave. E eu falo, depois de eu enxergar isso e conhecer, eu mostro que todas as pessoas que têm sucesso e que desenvolvem, isso não tem exceção, está em um grupo de mastermind, intencionalmente ou não. Né? Então você não vai ver um grande empresário e tipo, e um grupo que vou dizer ali que tá todo mundo lá no sambão ali da pastelaria da esquina da feira do seu Zé. Nada contra, não é isso, não é sobre isso, mas é sobre porque o que é que ali tem a enriquecer dentro da mente, não falam em dinheiro, na mente, o que é que vai ter a contribuir? Então, grandes empresários, ele vai andar com outros grandes empresários. O empresário gosta de falar de negócios, não é um trabalho pra gente. E tá tudo bem que não goste. Mas a gente gosta, é ali que a gente se sente bem. Então exato. Não é um sacrifício. Não é que, olha, é no sambão que eu me divirto. Tudo bem, me divirto numa mesa falando de negócios. Eu gosto. Num café né? E fazendo essas trocas. Você não vai pra festa, não vou, culto também. Eu falo assim, mas não é. Eu falo assim, hoje, de verdade, eu falo assim, eu gosto de estar falando com pessoas que têm uma mente legal, uma mente aberta. E é o meu perfil. E não quer dizer que essas pessoas estão certas e as outras estão erradas. Não é sobre isso. É sobre o que você quer, sobre visão. O que é que eu quero? Eu preciso me alinhar a pessoas que estão alinhadas com o meu propósito e minha visão. Ponto final. Pessoal, não é só na festa que você se diverte. Você se diverte também no almoço de negócios. Você se diverte também numa palestra. Você se diverte também num grupo de empresários que estão compartilhando suas experiências para crescer os seus... Porque os nossos negócios são grande parte da nossa vida. Então, tudo que você faz, que está desenvolvendo esses negócios, vai te divertir, vai te fazer feliz, vai te fazer bem. E a diversão é melhor. Isso é muito importante. E eu vou te falar, a diversão é melhor, porque esse negócio da dopamina... E diversão que gera dinheiro. Nossa, é bom falar demais. Esse negócio da dopamina. Então, quando você tem algo que é muito... Eu falo, o que é que tem mais de dopamina barata do que celular ficar rolando, às vezes, stories do Instagram? Eu falo assim, não é que eu não faço isso não, às vezes eu me pego fazendo isso aqui, porque é dopamina barata, festa, dopamina barata, tudo ali. E aí você vai... É legal, Não tô falando que eu não faço isso, mas tô falando que quando você entende que você produzir sua própria dopamina, a partir do momento que você vai, se desafia, você consegue, você conquista, é muito melhor. Muito melhor. É muito mais prazeroso e você vai ter muito mais... Eu falo assim,
o que buscar, porque aí você entende, poxa, eu posso fazer minha diversão. Eu não preciso de outras coisas para me divertir. Eu posso construir isso, né? E quando você entende isso... Tem diversão maior do que aquela linha verde, a última linha do seu balanço crescendo, que é onde está o lucro. Não tem nada mais divertido do que isso. ver o lucro lá e chama de Lulu. Eu falo assim, eita, o Lulu desse mês vai ser bom. Esse Lulu aí é... Gente, isso é maravilhoso. Quando a gente fala assim, a gente vai falar, bora ver, porque senão o Lulu desse mês vai ser afetado. Gente, isso é maravilhoso. Isso é dopamina de altíssima qualidade. Géris, antes de chegar nesse ponto, que eu acho que a gente já está falando aqui de uma etapa boa da Ortocentro, que você já tem um nível de consciência muito grande, que você já tem 2 unidades incríveis. Depois eu vou pedir para a Suzy mostrar as unidades hoje, para a gente ter uma ideia. Depois eu vou pedir para mostrar a foto lá do início, para as pessoas poderem ter um parâmetro de comparação. Mas eu queria ir lá no início ainda para entender como empresário, que inconsciente, né? Que você nem sabia que era empresário, talvez. Mas como empresário, se você olhar para trás e você pontuar assim, quais foram as suas maiores dificuldades no iniciozinho, lá quando você adquiriu essa clínica, não era uma empresa ainda na sua cabeça, era só o lugar onde o seu consultório. Sim. Quais eram as principais dificuldades ali? Olha, principais dificuldades ali, fora a financeira, que isso aí é... Financeiro, isso aí é... Financeiro, isso aí é óbvio, mas isso aí é... A gente precisa vencer essa daí para o financeiro voltar. Mas fora isso, eu falo, minha dificuldade maior era realmente entender gestão. Entender a empresa como um processo empresarial, que existe um método, um caminho, a entender esses atalhos. Eu falo sempre isso. E a Ortocentro, eu falo assim, a Ortocentro sempre foi muito amor, né? Eu falo assim, quando você gosta do que você faz, as coisas acontecem com mais facilidade, mas não acontece com tanta simplicidade como as pessoas acham. Tem gente que vende também, só você ter amor, vai com paixão. Precisa ter? Precisa. Mas só isso vence? Não. Você precisa de conhecimento. Então, assim, nesse processo, gestão de pessoas, para mim algo que aliás, é o desafio diário. Independente, qualquer empresário, o maior desafio dele, seja o empresário pequenininho lá que você está começando ali com sua lanchonete, alguma coisa pequena no seu consultório, desde o dono desde a Coca-Cola, desde da Apple, o desafio é gestão de pessoas. Né? Pessoas. Então, esse é um desafio. E existe meios para isso. Né? Existe meio de você categorizar a sua empresa, de você desenvolver lideranças para a sua empresa. Muitas vezes, o que é que eu me via fazendo e que todo empresário e muitos empresários do que estão me ouvindo vai se ver fazendo ali assim, você é o centro de tudo. Você resolve todos os problemas, você apaga todos os incêndios, tudo acontece e aí seu nome eu falo assim, é o mais doce dentro da sua empresa. E isso não é no sentido bom. Porque qualquer coisa, independente seja, tem esse microfone, deu um problema no fio. Né? Aí você precisa falar, Géris, deu um probleminha no fio aqui, e aí o que é que eu faço? Então você não cria lideranças, você não cria processos automatizados, e isso aí sobrecarregava. Por quê? Porque você começa a limitar o seu próprio crescimento. Porque você não tem... Aí que vem a ideia, porque as pessoas confundem visão estratégica em estar só na estratégia. E não tem nada a ver. Visão e estratégia, você precisa ter tempo para a sua liderança, mesmo vindo para o operacional, mas você precisa saber qual operacional você quer. Eu acredito que você não vai sair nunca do operacional 100% das suas empresas, né? A não ser que alguém vai assumir ali, você está assim só como sócio investidor. Mas, fora isso, você não vai sair 100%. Só que o que acontece? Você precisa saber qual operacional que você quer, porque tem... Aí você vem aprender a delegar, aprender a desenvolver esses processos estruturados, desenvolver liderança, para que venha acontecer uma empresa mais autogerenciável, mas isso não quer dizer que ela vai ficar autogerenciável o tempo todo, não vai ter problemas, mas você vai entendendo isso. Como é que você entende isso? Treinamento empresarial, não tem para onde fugir. Então a gente tirou o Ortocentro de um consultóriozinho que era simplesinho lá em Conceição do Coité, né, cidade de Sertão Baiano. Quando eu cheguei lá, estava
ainda de uma seca, né, histórica. E aí eu falei, nossa, o que é que vai acontecer para ser hoje uma das referências de odontologia nacionalmente, né, dentro do nosso grupo, que a gente tem um grupo de mastermind que é o Infinity e o que é da Icon, que deriva também hoje a The One, que a gente também pode pincelar um pouquinho sobre isso. Mas o grupo que é esse grupo Infinity, que esse treinamento empresarial foi que nos trouxe bagagem. Porém, eu falo assim, ó, todo mundo teve ali dentro do Infinity, isso é cerca de hoje 1.500, né, o total no Brasil, pelo Brasil todo. Todo mundo ali tem aquela mesma bagagem de conhecimento. Só que quando você está dentro de uma consultoria, de uma mentoria, tem dois fatores, né? O fator do conhecimento que você tem e o fator ação. Você precisa pegar o conhecimento e agir. Conhecimento sem ação não vale nada. Então, essa Pior, ação... né? Se você estiver investindo em conhecimento e não estiver praticando, você está queimando dinheiro. Né? Então, eu acho que tem que ter essa cabeça também de... E tempo. Eu vou entrar no negócio desse, mas eu preciso dar o meu 100%. E queimando tempo. E tempo que é um recurso escasso limitado e caríssimo, né? Caríssimo. Tem gente que fala assim, não baseia seu tempo, não baseia em dinheiro, em grana só, não, baseia em tempo. Porque o que uma consultoria sua vai te adiantar, né? O que sua consultoria adianta para os empresários é o quê? Tempo. Não é só grana, falar assim, grana vai vir. Se você encurtar o tempo, você vai vir vai ter mais grana. E para mostrar isso em números, Géris, o que você está me falando, né? Você falou, olha, lá no início, a questão financeira era muito difícil, o empreendedor geralmente começa com pouca grana, a falta de gestão de pessoas, não ter líderes ali nos seus negócios. Mas vamos ver em números o que é que representa essa falta de conhecimento no Brasil. Uma pesquisa de 2015 feita pelo Sebrae mostrava que apenas 13% de todas as pessoas que empreendiam no Brasil buscavam alguma fonte de informação para começar. Ou seja, 87% das pessoas começam a empreender na total ignorância. Ela está despreparada. Já é complexo para a gente, que está estudando, que está se desenvolvendo o tempo todo. Imagina para quem começa da absoluta ignorância. Em pesquisas recentes, 2023, 2024, apontam que as duas causas mais indicadas pelos próprios empresários das dificuldades financeiras dela falta de gestão, não sei gerenciar o meu negócio, não sei fazer a gestão financeira do negócio, e a alta carga tributária brasileira. Eu costumo dizer, olha, os tributos é uma coisa que eu prefiro não discutir, porque eles estão aí e eles vão existir independente do que você fizer. Exatamente. Se você quiser mudar tributos, você tem que mudar todo o Congresso, todo o Senado, o executivo do país para ter alguma alteração de longo prazo, né? Mas o que você pode mexer é no que cabe à sua profissionalização, para que você possa fazer a gestão do seu negócio de forma melhor, mais eficiente. Perfeito. Tá? E o que é que leva a essa falta de gestão? Aí a gente vai pegar as micro e pequenas empresas brasileiras. 48% fecham as portas até o 5º ano. Ou seja, se sua empresa está nascendo hoje, você tem 48% de chance de não existir daqui a 5 anos. Isso é muito triste. Porque vão só, né? Porque só vai chegar a metade daqui a 5 anos. Porque estão sós, porque tem uma dificuldade de gestão empresarial e não procura recurso. Não procura. Eu acho caro investir nisso. Mas quanto custa os seus erros? Custa a falência do seu negócio. Muito mais caro você não investir em educação e ter que passar por tudo isso que a gente está conversando aqui, do que você investir para poder ter uma chance maior de sobrevivência nesse mercado complexo que é o que a gente vive hoje. E vai ter. Vai ter. Se você investe, vai ter. E só que é o medo do desconhecido. Para os empresários, eu falo isso por mim, é mais fácil você estar ali no desconhecido. Por quê? Porque mesmo que com dificuldade, é uma rota habitual. Sim. Você está acostumado com aqueles números, com aquele território, com aqueles números, com aquela dificuldade, você está acostumado. Quando você vai para uma rota nova, é novo, e você, tipo assim,
é um ato de fé. Eu falo, empreender é um ato de fé, né? Que você coloca recurso em algo que você não sabe onde vai dar, principalmente quando você não tem muito conhecimento dessa parte de gestão. E empresarial, e você não sabe. Aí, então você está fazendo um ato de fé. Só que, como eu falei no começo, o sucesso deixa rastros. E aí você vai seguindo. Quem já passou por isso tem toda a chance de te indicar e caminhar, e aí vai se te dar um alívio. E eu falo, eu tinha uma empresa em Conceição do Coité que quando eu cheguei faturava 20 mil mensal. Para hoje, uma empresa que fatura acima de 1,5 milhão mensal. Então, eu falo assim, quando a gente, em um mês, conseguir um faturamento acima de, no primeiro mês, em um mês, acima de R$1 milhão dentro da cidade de Conceição do Coité, isso pra gente, até para o investimento, foi uma coisa meio que inimaginável. Então, por que inimaginável? Porque ninguém ainda tinha feito. Fez, pronto, agora existe outras que vão fazer também. Então, eu falo, o caminho, ele precisa ser percorrido. Só que eu acreditei. Eu acreditei no negócio, eu fui atrás, entrei nesse treinamento empresarial, sempre foi um pouquinho sempre ousado, eu sempre gostei muito do desconhecido. Eu gosto do desconhecido, né? Então, assim, eu sou daquele que viaja, chego no restaurante, eu quero pedir o prato típico dali do local. Da região. Porque eu gosto desse desconhecido. Eu não vou pegar ali a minha lasanha ou o meu, sei lá, o que eu já costumo comer, né? O filé com batata frita. Não, eu quero comer algo diferente. Eu quero que tenha ali. Posso não gostar? Posso, mas eu experimentei. E pode ser incrível. Então, eu acho que essa questão empresarial, é aí que você falou, dos 5 anos, né? Que tem a metade, quase metade das empresas fecham em até 5 anos. A gente colocou que a gente veio de Coité para Feira de Santana. E em 2 anos, né, no ano passado, a gente ganhou uma premiação de faturamento como o 4º maior faturamento do país, dentro do Clinicorp, que é um sistema que não é do grupo empresarial que a gente, ou não é do grupo empresarial de treinamento que a gente faz parte, que tem cadastrado mais de 25 mil clínicas no país. Então, uma empresa com apenas 2 anos. Suzy, bota aquela imagem que eu pedi. Não, essa é uma história que vale a pena contar, porque assim, você figurar entre as 4... Foi o 4º lugar? 4º lugar. 4º lugar. 4º lugar. Em faturamento no Brasil. Das 5 premiadas, a única do Nordeste. A única do Nordeste. Mas tudo começou aqui. Tudo começou aí. Tudo começou aí. Eu lembro, é engraçado que ver essa foto aqui, ali do balcão. Quando eu cheguei lá, ela tava aquele balcão ali, puro e simples, né? Aí eu falei assim, nossa, tá faltando uma vida aqui. Aí eu saí na rua, fui numa casa que tinha umas decorações, comprei aquela plantinha e coloquei ali. Falei, pra dar uma cor. Agora deu uma cor, agora mudou tudo aqui. Agora pronto, tem vida aqui. Porque aí quando a gente fala em milhões, né, faturar 1 milhão no mês, o pessoal pode achar assim, isso é muito distante da minha realidade. Mas, gente, começou aqui. Começou aí. Né? E porque eu não coloquei as fotos, mas tem foto a gente fascinando, a gente não tinha, como quando a gente pegou, a gente queria lavar tudo, tirar tudo, a gente falou assim, a gente quer nossa energia aqui, quem foi faxinar foi a gente não tinha nem dinheiro pra pagar a faxineira, pra poder estar ali, a gente tem na raça, a gente faxinando a clínica inteira, lavando a clínica inteira. Então, ó as cadeirinhas ali, pode passar, Suzy? As longarinas, e essa aí é como está hoje essa clínica. Em Conceição do Coité. Em Conceição do Coité. E se você passar... Aí vai ter aqui a imagem, pode passar a imagem do interior dela. Então, aí, hoje é uma clínica extremamente tecnológica. Moderna, né? Moderna. A gente tem a melhor tecnologia de odontologia do mundo dentro da nossa clínica lá em Conceição do Coité também. Tudo que tem... pequena cidade da região cisaleira. Tudo que tem aqui, tem lá. Então, a gente buscou... Fomos as primeiras escaneadoras intraoral da região, né? Então, impressora 3D, laboratório próprio. Então, tudo a gente foi buscando, trazendo com essa ousadia aí. Só que a gente só foi ousado assim a partir do momento que a gente tinha visão estratégica, empresarial, de gestão, tudo aí. Porque senão, antes não dava para ter essa ousadia. Qualquer equipamento que a gente ia comprar, ai meu Deus, será que vai dar para pagar? É muito caro. Será que você vai pagar? Será que a gente vai conseguir? Não, eu acho que deixa melhor. Não é o momento. Sabe aquele não é o momento? E realmente não era. Se eu fosse comprar, se eu fosse investir em equipamento... Não estava preparado, né? Não estava preparado, não sabia nem calcular quanto que aquele é de retorno. A chave foi... na capacitação empresarial, foi participar desses grupos? Totalmente. Você diz assim, poxa, eu não sou mais aquele consultório, agora eu sou uma clínica, eu sou uma empresa, eu quero... Totalmente. Foi o ponto de virada? Totalmente.
Totalmente, totalmente. Então, sou muito grato, eu falo assim, sou muito grato ao Grupo Infinity, ao Ricardo Novak, que é o nosso grande mentor, né, que tá à frente. Então, hoje é uma galera muito bem. Hoje eu tenho a oportunidade de ser um dos mentores também do programa. E agora... Você tem resultado, né? Tem resultado real. Eu costumo dizer isso. O mentor, ele precisa ter quilometragem. Você só pode levar a pessoa para o lugar onde você já esteve. Então, hoje, como tem muito vigarista dizendo que é mentor, que é não sei o quê, muito cuidado guru, com quem você segue. Que nunca passou, nunca teve dificuldade. Passou, não tem jornada. Então, assim, vender facilidade na internet, todo mundo pode. Mas resultado... faturar milhões fácil, como vocês faturam hoje. Facilidade e vende mais fácil. Se eu chegasse assim para você pegar ali, chego na internet com um picareta e falar assim, olha, tem uma fórmula mágica aqui para você faturar milhões e ter tanto de lucratividade no seu consultório, na sua empresa. Compre meu curso ali. E aí, o que aparece de gente comprando? E tem gente que acaba caindo nesses golpes ali assim e até descredibiliza muitas vezes atitudes sérias. Então, você precisa ter resultado. Eu falo assim, e quando você falou de quilometragem, eu falo que tem horas de voo. Para você ser piloto de avião, de um avião de passeio é uma coisa, de avião comercial é outra, avião intercontinental. Não sei quantas horas de voo para você poder se habilitar naquilo, né? Exatamente, você precisa disso. E muitas vezes, e aí você vai passar na pele, vai sentir ali para você indicar outra pessoa e até falar assim, olha, não vai por esse caminho não, esse caminho aqui é melhor, né? Tem dificuldades hoje? Claro que tem. O tempo todo. Todos os dias, todas as horas. Então, assim, só que minha dificuldade hoje são outras, né? E aí eu espero ter amanhã também dificuldade e no ano que vem também dificuldades, porque isso significa que eu tô evoluindo, que eu tô subindo a escadinha. Porque o que acontece com a minha dificuldade hoje, eu não quero que seja a mesma do ano que vem, né? Eu não quero que seja mesmo no ano que vem, eu quero estar superando essa dificuldade, entendeu? E aí, ir desafiando, e você ir buscando um desafio diário, buscando melhorar. E eu falo assim, quando você ajuda outras pessoas, e eu falo assim, o mundo, ele é muito colaborativo, né? Porque o que é que eu estou em um grupo, onde o meu grupo principal é só de dentistas, onde a gente não se enxerga como concorrente, a gente se enxerga como aliados, e todos, exatamente todos têm grandes resultados. Todos compartilham suas estratégias e todos ganham. Todos ganham. Não tem aquela tipo assim, não, você não vou compartilhar, aqui é só meu, porque aí todo mundo perde. Né? Eu falo, o conhecimento ele não é nosso. A gente adquire ele, nossa obrigação é passar. A gente é obrigado a passar o conhecimento, e quando a gente passa, a gente aprende mais. Nossa, aprendi muito, muito, muito. Então, quando você passa, às vezes aprende, tem hora que eu tô falando com algum, fala assim, eu tô com dificuldade, isso aí eu tô falando, eu pego um insight pra mim, do que eu mesmo tô falando. Poxa, eu não tinha pensado dessa forma antes. Tô pensando agora. Jeves, deixa eu aproveitar aqui, que a gente tá falando muito de gestão, quero aproveitar para agradecer o patrocinador desse episódio, que é a Sexto Soluções, a nossa empresa que cuida de outras tantas empresas, de centenas de empresas, com diversos projetos, né, com diversos programas. Tem as consultorias, tem a mentoria, que sou eu o mentor, tem os treinamentos, palestras, e isso tudo está a serviço do desenvolvimento empresarial. Sim. Então a Sexto Soluções é uma grande parceira nossa, vai estar na descrição aqui os links para fazer contato, é ela que mantém esse podcast no ar, com a missão de entregar de graça, né? Porque o que a gente está fazendo aqui, cara, esse conteúdo aqui é de alto valor para o desenvolvimento empresarial. E através da Sexta a gente consegue entregar isso de graça. Então, enfim, é só agradecer mesmo e dizer que investir em gestão empresarial é investir no desenvolvimento do seu negócio. E vou falar, é a mesma coisa, é você respirar. Né? Muitas vezes que eu vejo muito empresário assim, parecendo que tá afogado, e eu falo, eu vejo e eu me vejo, antes de você respirar. Então, eu tenho certeza que quando alguém entra no seu programa, né, na sua consultoria, o que você mais quer é mexer o ponteiro dessa pessoa. Exatamente. É que essa pessoa realmente tem você não faz sentido nenhum você ter um programa empresarial e que tipo a pessoa entre lá só pra ela, na verdade, eu acho muito desproporcional até. Sim. Porque quando você entra em um programa empresarial é desproporcional. O que você paga
é infinitamente menor do que o que você recebe. Exatamente. Infinitamente menor, porque o que você recebe é para sua vida toda, o que você paga por um período. Exatamente. Então, se você entrou e parou naquele momento, você já recebeu aquele conhecimento que vai ficar para sua vida. Aquilo nunca mais vai sair de você. Então, ou seja, o quanto que você vai ganhar com aquilo ali, replicando aquela informação nos anos futuros. Então é algo totalmente desproporcional e disruptivo, e isso aí, mas só que a gente, eu falo assim, é difícil todo mundo enxergar isso, porque as pessoas, elas enxergam muito primeiro, só o que ela vai investir, né? O investimento, o custo, e aí ela enxerga isso. Por quê? Porque ela ainda não passou da arrebentação. Exatamente. E aí depois que passa, né, aí também é um caminho sem volta. A pessoa não quer mais retragir. Eu falo assim, eu sou mentor, tenho mentores e eu não consigo existir sem ter a mentoria, sem ter meu grupo de mastermind, não consigo existir empresarialmente. E eu acredito que isso fica bem claro, e aí, para que as pessoas entendam, primeiro, que isso é uma questão de mentalidade. Você não vê valor, às vezes, em pagar por uma mentoria, por uma consultoria, mas você vê valor em pagar por algo que você vai consumir rapidamente, que não vai te gerar resultado. Exato. Então tem que ter cuidado com isso. O que é que fica, né? E o conhecimento é para sempre, e o que se vai. E a outra questão é que o nosso resultado como mentores, quando você mentora os empresários que você acompanha, eu e tal, o nosso resultado é o resultado deles. Então não existe ninguém mais comprometido que a pessoa que está pagando essa mentoria, essa consultoria, tenha resultado que a gente. Uhum. Porque é aí que o nosso trabalho faz sentido. É mais prazeroso que bater sua própria meta. Bater a meta de uma. É mais prazeroso do que sua própria meta, de verdade. Gélis, e quando você pensou, né? Poxa, você saiu de uma cidade de 60 mil habitantes. Aí você vem para o mercado de Feira de Santana, acima de 600 mil habitantes. Né? Um polo regional. Né? Uma liderança no Nordeste, aí entre as 10, 12 cidades mais importantes do Nordeste. Qual foi a principal motivação para vir de Coité e abrir a Hortocentro aqui em Feira? Primeiro porque eu falo assim, eu fui meio que forjado aqui em Feira de Santana, né? Então, minha vida profissional foi forjada aqui em Feira de Santana. E meus sócios, né? Então, é importantíssimo aqui eu falar dessa trajetória com os meus sócios, né? Que é Gabriela e Marco, que nós fomos, assim, complementares, tá? Então, meus sócios, realmente, eu falo assim, foi uma bênção de Deus ali em minha vida. Por quê? Porque a gente é complementar em tudo, até no perfil comportamental. Então, assim, Gabriela, ela é muito a parte de liderança de pessoas e processos, eu fico na parte comercial, Marco é muito a parte financeira, então eles são feirenses. Né? Então eles têm aqui as raízes aqui e como eu falei, Feira sempre foi uma cidade, quando eu vim pra cá, foi uma cidade que me cativou e a gente queria, mas quando no início seria muito mais difícil a gente estar aqui em Feira de Santana, então foi mais fácil, foi uma oportunidade que eu falo, Deus levou a gente pra Coité e trouxe a gente pra cá, pra Feira de Santana. Vai lá treinar em Coité, vai lá aprender. E quando a gente... Depois você prepare pra... Quando a gente preparou e falou assim, vou entrar em feira, a gente falou assim, agora a gente consegue entrar em feira com tudo. Com os 2 pés direitos. Então a gente vai entrar porque o que eu falei, do jeito que Feira de Santana merece, trazendo realmente hoje a gente tem uma clínica aqui de mais de 1.000 metros quadrados que oferece ali, eu falo com boca cheia, nós temos a melhor equipe odontológica da Bahia. E eu falo isso de boca cheia porque eu falo assim, pode ter profissionais isolados, lógico que vai ter ali muitos talentos e tem. Pode ter, não. Existem. Tem muito talento ali isolado que é muito bom, muito superior. Às vezes é qualquer um isoladamente da gente. Mas considerando o time, conjunto, eu falo assim, não tem. E olha que eu conheço muito assim, não tem em conjunto, em time, para poder levar ali um time de excelência. Isso foi construído às duras penas, né? Então, porque nem todo mundo você não consegue testar todo mundo que vai estar trabalhando com você de cara, né? Você vai ali na convivência, mas aí você tá observando, você entender realmente qual é o seu negócio, entender, ouvir seus clientes, ouvir o seu paciente, né? No nosso caso, mas ouvir o seu cliente, o que é que tá bom para ele, o que é que não tá, né? Ter ferramentas para você entender isso melhor e agir de forma mais rápida, porque não é que, eu sempre falo, não é que vai ter perfeito, não existe ninguém, só Deus, mas você precisa agir rápido, você precisa ser íntegro, você precisa realmente estar atento a todas essas mudanças e isso aí vai construindo o seu negócio de uma maneira cada vez mais sólida, então nem sempre vai ser tão rápido. Tem gente que acha, fala assim, o Hortocentro foi muito rápido aqui. Eu falo, não foi.
porque ela não chegou aqui. Você não viu os anos de caminhada que a gente teve lá em Coitó. A Ortocentros nasceu aqui de uma forma já construída, né? Então, aqui foi rápido, aqui. Porque ela já nasceu assim grande. Mas a gente passou por muitas privações, muitas... A curva de aprendizado não começa aqui. Não, nem perto disso, nem perto. E assim, só para quem está nos assistindo, talvez não conheça a Feira de Santana ainda, a Feira de Santana, além de ser um polo econômico, um polo educacional importante no Nordeste, aqui também é um polo de saúde muito relevante. Então aqui são muitas clínicas, muitos hospitais, uma infinidade de negócios de saúde. Nesse mercado tão competitivo, nesses 2, 3 anos de Ortocentro, o que é que você acha que foi determinante, Gélis, que a gente pode deixar como lição para quem está nos assistindo, para o sucesso da Ortocentro exclusivamente aqui em Feira de Santana? Aqui em Feira, eu falo estratégia de vendas, estratégia de marketing, entender sobre marketing, entender sobre a linguagem do que você quer vender, qual é o seu produto, qual é o seu serviço, o que é que você entrega, quem consome o seu produto, quem consome, como que você vai fazer aquele marketing para chegar àquelas pessoas, né? Então, quem vai estar consumindo o seu produto? Você precisa falar na mesma linguagem, né? Se você está em uma sala de adolescentes, você tem que falar como eles. Se você está numa sala de pessoas mais idosas, precisa falar como elas, para elas poderem entender. Então, a partir disso, você conseguir atrair esses clientes, e aí você vai, aí consegue gerar a venda. E aí começa também outro desafio, que é a entrega. E aí você precisa, o que acontece? Eu tenho serviço, eu entrego serviço. E o serviço, como é que você padroniza isso? Você precisa ter alinhamento, então você precisa ter estratégias de reunião, alinhamento com a equipe, né? Precisa ter estratégia de educação da equipe. Agora mesmo a gente está trazendo um curso de reabilitação, que esse curso ele só é feito lá em São Paulo, né? Que são os professores com maior referência no Brasil, e a gente vai trazer ele aqui para dentro do Instituto Ortocentro para capacitar nossos profissionais e capacitar outros profissionais também. A gente abriu algumas vagas também para capacitar outros profissionais para conseguir também fazer esses tipos de reabilitações, né, que são implantes mais complexos, cirurgias mais complexas. Então, tudo isso precisa ser enxergado, né? Tudo isso precisa ser analisado. Qual é o ponto? Meu paciente, ele tá entregando bem, o serviço está saindo bacana, tá. E qual é a insatisfação dele? Como é que eu consigo escutar meu paciente, meu cliente? Quais são os mecanismos para isso? E aí eu escutei, ele reclamou, como é que eu resolvo isso? É o tempo todo, então você precisa ter todas essas bases, e aí vai ficando, parece complicado, mas quando você tá dentro disso, vai se tornando fácil. Eu falo, pra mim é muito prazeroso, eu gosto desse desafio diário, pra mim é gostoso tá fazendo isso, desenvolvendo, né? Precisa fazer as pessoas, até isso, sua equipe tá 100% alinhada com você, ela tá entendendo o que você fala de verdade, e aí às vezes, porque toda hora, eu vejo muita gente fazendo isso, e eu fazia muito isso, toda hora falava, a pessoa não correspondia, né? Então, tipo assim, poxa, eu dava uma ação, não fazia ação do jeito que eu pensava, mas era do jeito que eu pensava. Aquele pensamento estava muito claro para a cabeça da outra pessoa, ela estava entendendo por que ela tinha que fazer aquilo. Essa comunicação está sendo fluida, né? Seu poder de comunicação não acaba, sua responsabilidade não acaba quando você fala. Sim. Acaba quando a pessoa entende. E como é que você sabe que a pessoa entendeu? Né? Então eu falo assim, esse aí eu acho que foi todo o diferencial, a gente entender isso aí, processo de marketing, atrair pacientes, poder vender, a gente tem poder de negociação, né? A gente consegue facilitar pagamento de paciente, a gente consegue financiar, consegue facilitar de uma forma que fica fácil. Então, tem gente que olha a Ortocentro e fala assim, não, ali é só uma clínica que é só padrão A e tal, e não é, posso falar aqui que a maior parte do nosso público é B e C, então assim, mas a gente tem também muito, porque a gente foca em entregar com excelência. Se a gente entrega com excelência, você vai agradar público A, B e C. Aí você vai cobrar o justo. E aquela pessoa que, mesmo que ela fala assim, eu não tenho tanta grana para poder isso fazer, mas eu sei que isso é justo, eu sei que isso aqui vai resolver um problema, então eu vou preferir me sacrificar mais, pagar aquilo ali, porque eu vou ter o retorno disso, de que muitas vezes eu tá queimando, jogando dinheiro fora. Isso tem a ver também com o posicionamento que você criou dentro da Ortocentro, Sim. Né? E aí é importante a gente destacar que quando você tem essa curva de aprendizado,
como começou lá em Coité, pequenininha, como a gente viu aqui nas imagens, cresceu, criou os processos, aprendeu como fazer, para você replicar isso hoje é muito mais tranquilo. Muito mais tranquilo. Eu me arrisco aqui a dizer que se você quiser abrir agora Salvador, São Paulo, onde quer que você vá, os processos já estão criados, você já conhece os fornecedores te conhecem, você já tem uma rede de apoio empresarial fortíssima. Então, você está apto tanto a ajudar outros empresários, Sim. quanto a replicar o seu modelo e expandir a sua operação em qualquer mercado. Exatamente. E eu falo assim, você consegue pensar em escala. Uhum. Aí você consegue pensar em escala. E eu vou te falar, você trouxe agora uma memória curiosa. A gente, quando a gente tinha uma clínica, só em Coité, e a gente desenvolvendo ali um pouquinho, aí quando começou a ter pacientes, pessoas confiarem na gente, a gente não sabia mais como aumentar o nosso faturamento. O que é que a gente achou? Que teria que pulverizar nossa clínica. A gente abriu uma outra consultório pequenininho em uma cidade aqui perto de Santa Bárbara. Sim. E a gente nossa ideia era fazer assim, em cada cidadezinha a gente vai colocar ali e começar a pulverizar, mas sem processo, sem nada. O que é que aconteceu? A gente gastou mais energia, dinheiro, dor de cabeça, gastava, tipo assim, a energia era o triplo do que a gente gastava só de uma clínica e o resultado era o mesmo ou até às vezes menor. E aí também... E comprometendo a qualidade do seu serviço, e né? eu falo assim, uma das grandes mudanças, quando a gente entrou dentro do programa, foi um mentor nosso que falou assim, o que você tá fazendo com essa outra clínica aqui? Fecha. Ele falou assim... Você dá um susto na gente, né? Eu falei assim, mas rapaz, a gente acabou de investir tanto lá, a gente reformou e tudo ali, assim, ele falou, tá consumindo o tempo de vocês, fecha, consome aqui, essa daqui cria esse processo, deixa ela redonda e depois vocês voltam a escalar. E isso ali doeu, né? Dá um susto, bateu, foi uma porrada, mas foi a melhor coisa que a gente fez. Massa. Então, olha, e que foi uma visão Olha do o poder do mentor em nossas vidas. E ele falando isso, eu acho que a gente ia bater cabeça por muito tempo. E aqui, Géry, já caminhando para o finalzinho do nosso bate-papo, e aí a gente entrou num assunto que é do nosso interesse, que a gente gosta, que a gente cresce com ele. Foi sua virada de chave lá na Ortocentro. Eu queria falar um pouquinho dessa vida nas mentorias, né? Nos masterminds, nos grupos que você participa. Você também lidera um grupo. Sim. Então eu queria que a gente falasse aqui um pouquinho para a gente mostrar para as pessoas que, além de todas essas técnicas que você domina e que você aplica no seu negócio, faz você faturar milhões, isso também está acessível para outras pessoas. Sim, então sim. fala um pouquinho para a gente. Primeiro fala quais são os grupos que vocês estão e tal, e fale do grupo que você lidera, que é o The One. Alessio, falar do The One, para mim hoje que eu lidero aqui, e é de uma forma fácil, porque hoje estar à frente da The One, estar a liderança aqui à frente como sócio local da The One, para mim é uma grande conquista, porque veio através de estar dentro desse grupo, que é a ICOM, né, que faz treinamento empresarial. Peraí, deixa eu beber uma água. Então, fazer parte da ICOM, a The One, né? Então, é um novo braço de mentoria, network, e estar aqui representa, tipo, uma consagração também de tudo que a gente fez, da nossa ação, da nossa busca, né? E hoje trago isso para ajudando muitos outros empresários dentro desse grupo de treinamento network, que é a The One. E por isso que, para mim, eu acho assim que o início também foi mais fácil, porque eu vendia. O que eu vendo é verdade. É a transformação que vem de uma verdade que eu passei, né? Eu passei por isso ali. Não estou trazendo algo novo que tá ali, vai inventar a roda. Não, eu passei por isso. Eu falo assim, tá aqui. É tanto que as primeiras pessoas que foram junto comigo foram meus amigos, pessoas próximas, pessoas queridas, que eu falei assim, acredite, vá e vai funcionar, e já estão tendo resultado. Então, o crescimento foi exponencial. Então, hoje já são mais de 600 empresários pelo Brasil afora, né? Aqui a gente tem um grupo de quase 30 empresários. Então,
então ir crescendo e desenvolvendo. Então minha busca também foi ter empresários ali fazer um filtro agora para ter um núcleo bacana de gente que se ajude, né? Então a The One, ela veio para muita gente como esse alívio que veio para mim ali no passado, né? E tá hoje também como mentor, desenvolvendo outras pessoas, me faz crescer, me faz querer buscar mais conhecimento, um pouquinho mais de bagagem, um pouquinho mais de quilometragem, né? De hora ali, e entender que você nunca vai ser e nem é o dono da verdade, que você vai encontrar desafios, você precisa ser humilde a ponto de sentar na cadeira de aluno, né? Sim. Aprender e passar. Eu falo, conhecimento não é nosso, a gente pega, a gente transforma ele, e aí a The One teve esse crescimento rápido, né, dentro, apesar de que o grupo ele já existia, mas ele existia em outros nichos, né, então a The One é um grupo empresarial mais voltado para a área de serviço, treinamento de serviço, então a gente tem hoje uma grande parte de médicos, né, advogados, então a clínica de estética, tenho consultores também, consultores e mentores empresariais, e eu participo também de outras mentorias, eu participo também da mentoria do SHP, que é a mentoria de Léo Toledo, que é uma mentoria de mentores, né? Então, e lá, o que é para mim é bom ambiência, frequência. Aquilo ali me traz, quando eu estou lá nos encontros, me traz uma clareza, né, de você ter ali um foco, um conhecimento, uma bagagem muito bem robusta, estruturada em conhecimento, e muita gente com diversas consultorias e mentorias em diversas áreas, né, e no final das contas, todas são complementares, todas se somam. Independe se você está fazendo, sou mentor de clínica médica, sou mentor de clínica odontológica, sou mentor de escritório e advocacia. No final das contas, a empresa, ela funciona de uma mesma forma. Business... Gestão empresarial é a mesma. É o mesmo, velho. Todos têm custo fixo, todos têm custos variáveis, todos precisam abrir novos canais de vendas. Se você não enxerga entender de clientes, KPI, de vendas, de marketing. Entender de tudo isso. E isso aí, falar de linguagem, falar de marketing, vendas... eu falo, o que eu amo, né? O que eu mais faço a parte de mentoria, essa parte de vendas, de relacionamento. E quando você entende isso, é igual para todo mundo. Você saber se comunicar com o seu público, com seus potenciais clientes, né? Entender o que é que ele tá pensando para você consumar as vendas. Então, assim, tem gente que acha que só vender vai salvar o negócio. E às vezes só vender até atrapalha, porque do jeito que tá, se você não pega o organizado, se você não tem lucratividade organizada, se você não sabe o seu número, não sabe onde você tá saindo o dinheiro, onde é que tá o seu ralo. O dinheiro entra e vai saindo por vários buracos que tem ali no seu sistema empresarial. Vai ser pior. Na última linha não sobra. Vai ser pior, porque aí vai sua sanidade mental junto. Isso empresa foi feita para deixar os empresários prósperos, ricos. Exato. Se você estiver vivendo apertado, com o seu negócio funcionando, com todos os riscos que você assume, com as pessoas que você abençoa, com os empregos que você gera, com o impacto na comunidade onde você está, se com tudo isso você não estiver vivendo um caminho de prosperidade, você está jogando o jogo errado. E aí uma coisa muito bacana, quando alguém acessa esse conhecimento, ou através de você como mentor, ou através de mim, ou de qualquer outro, ele está tendo acesso também a toda essa retaguarda, todos esses eventos que nós frequentamos, todos esses masterminds, esses grupos, todo esse aprendizado, a gente traz para a ponta para atender e ajudar no desenvolvimento do empresário. Exatamente. Né? É uma forma também de acessar esses grandes nomes. Eu vi, estava há 15 dias, você estava lá com o Joel J, estava com o Ladeirinha, um monte de cara que joga outro nível. E o seu mentorado vai acessar através de você. É uma outra realidade e que é uma realidade que está próxima, né? Então, tipo assim, basta que você vai ter acesso. Eu vou te falar, são todos eles bastante generosos dentro do que ele passa, quer passar de conhecimento, quer passar tudo, toda a bagagem ali, assim, basta que as pessoas querem aplicar também. Então, é tanto que a Trinca hoje faz parte da The One, né? Que é Flávio Augusto, Caio Carneiro, Joel J. Então vai ter encontro com eles também. Muitos dos mentores do programa da Trinca são mentores também da The One. Então, assim, o que a gente vai tendo de acesso, de conhecimento fantástico ali, a gente vai abrindo a cabeça e fala, uau, que mundo é esse? Onde é que eu estou? Onde é que eu quero chegar? Peraí, às vezes a gente sente até um pouco, eu falo assim, a gente quer acelerar
mais. Sim. Isso dá, e bom que é um combustível extra, né? Porque quando a gente enxerga isso, a gente fala, tem hora que a gente tá reclamando, né? Fala assim, ai, tem muita coisa pra fazer, ai, tem tanta coisa. Aí começa a falar assim, ah, não, eu tô sobrecarregado, eu faço coisas demais. Aí você encontra um cara desse, né? Fala lá como Flávio Augusto, um cara multibilionário, né? E ele tá ali o tempo todo no jogo, né? Desafiando, ensinando pessoas a empreender. E eu falo muito mais, ele tá ali ensinando pessoas a se desenvolver, a se encontrar. Porque empreender é um gesto de encontrar com você mesmo, né? Você ali, libertação da mente. Porque a empresa é um reflexo do gestor. Se o gestor não liberta a sua mente, a empresa ela vai ficar truncada igual a sua cabeça. Então, e quando você vê isso, ele libertando as pessoas pelo empreendedorismo, eu falo, o empreendedorismo acaba virando um pretexto, né? Um pretexto, porque vai dar lucro para a pessoa, vai dar liberdade, mas ela também vai se libertando aos poucos ali, e isso aí vai todo mundo, de repente, virando uma rede realmente do bem mesmo, né? Transformando, impactando a vida de muita gente. Bacana. Gente, que se respirar aqui nesse podcast, você perde uma informação preciosa. E a gente está caminhando para o final agora. Eu quero deixar você, Jaris, bem à vontade para deixar aí uma mensagem final para o pessoal, se você quiser trazer alguma dica, algum conteúdo. Mas eu também quero que você deixe seus contatos, como é que a gente encontra a sua empresa, você também. E todas essas informações vão na descrição dos nossos episódios, tanto no Spotify quanto no YouTube. Para você que está nos assistindo, por favor, já se inscreve no canal, ativa as notificações, deixa o seu joinha nesse episódio. E se for no Spotify, já segue aí a página da gente, porque toda semana tem conteúdo novo de alta qualidade como esse que vocês estão assistindo agora. Então, Géris, está contigo, fica à vontade. Primeiramente, para deixar aqui o meu contato, né? Pode me encontrar nas redes sociais, no Instagram, você pode falar comigo lá, que é Géris Cavalcante, né? E a clínica Hortocentro Feira e Hortocentro Coité. Então, lá tem o WhatsApp, vai ter tudo, vai ter os links para poder acessar, inclusive a The One também, tem também no meu Instagram. E, se eu quiser, fosse para deixar um recado, né, para todo mundo, eu acho, busque conhecimento. Conhecimento liberta. Conhecimento é algo que é bacana, conhecimento é vasto, conhecimento dá dimensão de mente, você começa a ter possibilidades que nem você enxergava em você mesmo. Então ele liberta a nossa mente, ele fala assim, ele ativa a nossa mente a ser o que ela é. Na verdade, eu falo, a falta de conhecimento é que deixa a gente limitado, deixa o nosso corpo limitado. Então, quando você vai... Só que esse conhecimento, infelizmente ou felizmente também, ele precisa ser intencional. Você precisa ir buscar, você precisa querer ir buscar. Ele não vai chegar até você. Então, tenha ação, né? Então, busque conhecimento e empregue isso em ação. Esse aqui é os 2 pontos que eu quero deixar aqui, conhecimento e ação para todo mundo. E eu já deixei meu contato aqui. Muito obrigado, Alessio, por esse bate-papo. Enriquecedor demais. De verdade, agradeço, muito cara. Bom aqui conhecer um pouquinho mais, né, sobre também sua trajetória ali. Eu vejo que é uma trajetória gigante, né? Tem muito a agregar. Né? Então, sortudo é dos seus mentorados, do que está com você. Eu tenho certeza ali que sua busca é essa aí o tempo todo, e pode contar comigo sempre, que a gente aqui tá junto no mesmo propósito. E eu que te agradeço, Géris, eu e toda a nossa equipe aqui, agradecer a Érica, agradecer a Suzy, que está sempre aqui com a gente, e dizer que eu queria muito trazê-lo, porque, primeiro, eu vejo os seus resultados, né? Então... A melhor forma da gente ensinar é pelo exemplo. E você tem o exemplo aqui de que mesmo começando numa clínicazinha desestruturada, você pode transformar num negócio milionário. Né? Trazer também para você, porque você também faz esse conhecimento girar através dos seus projetos, através do seu mastermind, através da sua mentoria. Então, recomendar para as pessoas também que nos acompanham aqui ter acesso a você. E, claro, para que a gente possa inspirar nosso povo do interior. Você é do interior de Itabuna, abriu o negócio Coité, Feira de Santana, eu sou de Baixa Grande e vivo aqui há muitos anos, e dizer que nós podemos fazer grandes coisas. Usa aí da ferramenta do conhecimento, seu pai lá que disse, né, a herança que eu vou deixar é a educação, meu pai, minha mãe também dizia isso, e aqui é um lugar de educação empresarial. Sim. Então as pessoas podem acessar isso
assistindo esse podcast, entrando em contato aí com a essa gente. riqueza toda aqui, o que vocês têm aqui no Mais Negócio é de graça. De graça. Né? Você ter de graça. Eu falo assim, o que é o pago? O pago não é só acessar o conhecimento, é você acessar outras mentalidades. Outros ambientes. Outros ambientes. O que você paga é a frequência, é o network, é aquele mindset ali. Porque o conhecimento, se você procurar, você vai ter. Mas quando eu falo, a ambiência muda a frequência. Sempre. Então, isso aí que muda o jogo, muda tudo. E no pago a gente pega esse conhecimento e traz para tua realidade. Diz, vamos modelar aqui para teu caso específico. Dá um caminho. Gente, no mais, agradecer a você que esteve com a gente até agora. Um grande abraço e nos vemos na próxima semana. Tchau, tchau.